Hoje de manhã, Osisula, eu estava aqui a conversar com os levitas kanila bulana sinna malevita, sobre louvor e adoração. maha uvui hano totopela. Então, enquanto íamos adorando, Sisale ni totopela ka. eu senti e pedi para o pastor Coelho a permissão de trazer esse estudo à igreja. Kanipa kahivekela wira kirumhe, yosoma yela barikeresha yote. É um estudo Yosoma, que levou um tempo a ser construído. kunshe okati, epakiwaka. Então, para quem não me conhece, eu sou o irmão Azaf. Inasuela tamu na azafi. Amém. Bom, eu sou ministro de louvor Uipa, desde 2012, então são 14 anos ukuma mwaka wa 2012. que eu ministro louvor. Yakamloko sheche Sou líder de louvor. litere alipo uipa, Este ano vou completar 10 anos. roira yakamloko. Então, com toda a humildade, Iwie vya hoteli. é muito tempo falando de louvor e adoração Wakati munchene lablaka mahao uvui hano totopela. que eu gostaria de compartilhar isso com a igreja. Nikani pabela wi gachime rasina. Eu sinto que a igreja de Cristo, não a igreja Shekinah, a igreja de Cristo, Kinno na wira ikeresha Kristo. tem um pouco de dificuldade a entender realmente o que é louvor e adoração. Kenweria osuela esheni kanle uvui hano totopela. Mas por quê? Mahasheni. Porque os nossos ministros de louvor Mana alipo anila lera masipo. na igreja de Cristo Ikeresha Kristo. tratam a parte de louvor e adoração como se fosse uma simples questão. Anweha mapanta uipa ntoko itu kwalke. Mas o Senhor não nos permite passar por isso a partir de hoje. Masapu ya kanitu herawini rekesi so kumolelo. Então, na Bíblia, poucas vezes nós vamos encontrar alguns temas especificamente organizados. Mpukunin kaniro panya sola bula so ala kenyo. Então, esse é um dos temas que nós não vamos encontrar escrito louvor é isto, adoração é aquilo. Mto ele tu mosa ehimya wira uvui hatino ototo pela tiuno. Este é um tema que nós precisamos estudar. Tu mosa nikandia ho osoma. Algumas coisas na Bíblia, Itu kina mpukuni nós precisaremos copiar o que já aconteceu sobre aquele assunto. ni hana otaki ha esheni iraneye wa mahawa. Adoração e louvor é um desses assuntos. Ototo pela no vui ha Músicas rápidas ou músicas lentas. uvui ha wala ototo pela nona ntoko wira masipo owaku vea wala masipo oweta vakani. Quem pensa assim? Anopuela si sotani. Que louvor é música rápida, adoração é música lenta. Uvui ha masipo owaku va wala ototo pela masipo oweta vakani. Não é bem assim. Eu vou pedir, irmão Mas Obra, para me kahisi ajudar isso. com alguns textos. Peço o microfone para a manobra. Então eu tenho aqui escrito: louvor é o que oferecemos a Deus pelos seus feitos. Uvui ha diele ni nava ha wapu ya mahawa itusi pankiaya. É parte de uma ação de graça. Mpanta woshukurela. Pode ser dependente do que ele fez ou o que ele tem. Potu kala mahawa etu sin pankiawe wala etu siriawe. Pode ser como um ato de gratidão. Potu kala muteko wa ushukurela. Então, temos vários textos bíblicos que sustentam isso. Uma obra pensa sobre Salmos 118, versículo 1. Salmo 118, versículo 1. Deem graças ao Senhor. Ok, pode encontrar uma outra versão, por favor? Qual? Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Ok, louvai ao Senhor porque Ele é bom. Na vui hapuye mana ena torera. Então, aqui sustenta um pouco aquilo que eu estava a explicar. Obrigado, irmão. Totiele na hima. Então, louvamos porque Ele é bom. Porque Minna vui ha mahawa okala o orera. seu amor, a sua benignidade dura para sempre. Mahawa sorera saya tisamahiku oten. Então, nós louvamos a Deus porque Ele é bom, porque a sua misericórdia, o seu amor dura para sempre. Tem uma razão para nós louvarmos, uma razão humana.
Então, o louvor pode ser por meio de ações de graças. O que é por meio de ações de graça? Atos de gratidão. Eu gostei do que o irmão Rui fez para mim, então eu vou oferecer uma camiseta para ele. É uma ação de graça, é uma atitude de gratidão. Então nós louvamos a Deus pelas atitudes, pelas coisas que Ele tem feito por nós. Eu louvo a Deus porque Ele me deu uma família, louvo a Deus porque Ele me deu um carro, louvo a Deus porque Ele me deu um serviço. Isso ali é que é louvor. Louvor é algo superficial. Qualquer pessoa pode louvar a Deus, consciente ou inconscientemente. Então, alguém na rua teve uma situação que é para conseguir um dinheiro. Ei, graças a Deus, consegui esse dinheiro. A pessoa consciente ou inconscientemente pode louvar a Deus. Então, louvor é algo muito superficial. Então, o louvor não tem a ver com ritmo ou com velocidade das músicas. Então, pelo texto que Manobra leu, sustenta isso que nós vimos. Então, o que viria a ser adoração? Adoração é algo mais profundo. Adoração, nós oferecemos a Deus por aquilo que Ele é. Ok? Então, Deus é santo, Deus é bom, Deus é poderoso, Deus é digno de louvor. Não interessa o que nós vamos fazer, não interessa o que Ele fez, Ele simplesmente é. Aquele que era, que é e que Ele simplesmente é. Não depende de nós ou do que nós vamos fazer para Ele. Então a adoração é algo muito mais profundo. Enquanto que louvor é algo mais superficial, a adoração é algo muito profundo. Por isso que quando nós estamos ali a adorar, vocês veem alguns de nós parecem malucos, estão perdidos. É algo muito mais profundo. Mais para frente vamos entender exatamente o que viria a ser isso. Então, o louvor, de uma forma resumida, tem a ver com aquilo que Deus faz. É algo mais superficial. Enquanto que a adoração tem a ver com a essência de Deus, o caráter de Deus, aquilo que Deus é. Ok, essa é a primeira diferença. A segunda diferença, peço para abrir uma obra, Hebreus 13, 15. Portanto, ofereçamos sempre por Ele e para Deus o sacrifício de louvor. Ok, vamos gravar. Ofereçamos o sacrifício de... Ok, sacrifício de louvor. Pode continuar, Manobra? Isto é, o fruto dos nossos lábios que confessam o seu nome. Então, o louvor está a dizer que a palavra que é o fruto dos... Que é o fruto dos nossos... Ok. Louvor é o fruto dos nossos lábios. A segunda diferença. Parte dos lábios, parte de fora. São palavras que nós falamos. Pode abrir uma obra, João 4, 23. Mas a hora vem, Ok. e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Ok. Adorarão o Pai em espírito e em verdade. Adorarão em espírito. Então, louvor vimos que é algo mais superficial. Obrigado, Manobra. Adoração é algo que sai do espírito e tem que ser em verdade. O que é isso em espírito e em verdade? Quando a palavra fala de espírito com letra maiúscula, está a falar do nosso espírito para o espírito. Está a falar do espírito de Deus. Quando vem espírito com letra maiúscula. Quando vem espírito com letra minúscula, está a falar do nosso espírito ou demônios. É importante percebermos isso. Então, a adoração é algo que tem que ser em espírito e em verdade. Então, como é que nós vamos ter comunhão com o Espírito de Deus se nós não conhecemos esse Espírito? Como é que vamos adorar um Deus que nós não conhecemos? Como é que vamos adorar em verdade se nós não conhecemos a verdade? Conhecer a verdade não é para conheceres a verdade vos libertará. Conheço Cristo, estou livre. Aleluia. Não. Conhecer a verdade é algo muito mais profundo. Há coisas na palavra que nós precisamos mergulhar e não se mergulha em um domingo. É uma repetição de atos cotidianos. Então, a adoração é algo muito profundo que vem do Espírito e em verdade. Já falamos de dois grupos de diferenças.
O primeiro falamos que louvor é por aquilo que Deus. Adoração é por aquilo que Deus. A segunda diferença que vimos é que louvor é fruto dos nossos. Adoração é fruto do nosso espírito. Então, vou pedir manobra para ler a partir do 19, o mesmo João, a partir do versículo 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Ok, naquele tempo ali, só para contextualizar, havia muitas discussões. Essa mulher samaritana, esse é aquele episódio de Jesus com a mulher samaritana. Naquele tempo uns diziam, não, para adorar a Deus tem que ser no lugar X. Para adorar a Deus tem que ser no lugar Y. Por isso que mais para frente diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Espírito e isso significa o quê? Independentemente do lugar, desde que seja em espírito e em verdade, é possível adorar a Deus. Ok? Continuando manobra. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ok, Jesus que está a falar isso. Mulher, está a chegar o tempo em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Na nossa realidade, igreja, chegou o tempo em que nem na igreja, nem na sua casa adorarás ao Pai. Mas, pode continuar a manobra? Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos. Ok, na minha versão, vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. Um grande pilar para adorar a Deus. É preciso. Então, aqui entra, muito obrigado, manobra. Entra uma questão muito triste, que é o quê? As pessoas se limitam em ler a palavra e orar, acham que já conhecem a Deus. Você pode ler 30, 40, 50 livros sobre uma pessoa. Você não conhece essa pessoa. Você conhece a respeito da pessoa. Você conhece alguém se você tiver comunhão. Conheceremos a Deus se tivermos comunhão com... Comunhão com Deus é muito diferente de oração. É muito diferente de só ler a palavra. É muito diferente de só jejuar. Todos esses são pilares importantes diante de Deus. Não tem um maior que o outro. O que acontece na vida cristã? Nós nos resumimos a ler a palavra, a orar, a jejuar. Já conheço a Deus. Não. Há coisas que só o Espírito Santo vai nos revelar. Na mesma palavra, há verdades que estão ocultas. Por isso que a palavra de Deus é algo lindo. Você pode ler uma mesma Bíblia 5, 6 vezes, vários anos, e não conhecer uma revelação porque não buscou o Deus da... Então é preciso conhecer. Para adorar é preciso... Mas como é que eu vou conhecer a Deus? Simples. O exercício de buscar textos que falam sobre Deus. Muita gente já me ouviu falar disso, mas eu volto a dizer que nem todas as músicas evangélicas são para você colocar quando vai orar. Nem todas as músicas evangélicas são para você colocar quando vai adorar. Sonda-me, Senhor, e me conheça, quebranta o meu coração, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, abrir, como flecha que acerta o alvo. Ok. Acho que toda a igreja pode estar aqui.
esta música, qual é o trecho que ela fala sobre Deus? Nenhum. A música fala daquilo que nós queremos que Deus faça em nós. Nos transformar, nos usar, nos quebrantar. Não tem a ver com Deus. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro... Você pode chorar com essa música, mas tenha certeza que você não adorou a Deus. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir sua voz. Também sobre... Imagina um culto com essas 3 músicas, toda a igreja chorou. Mas não. Deus está à procura de pessoas que choram. Está à procura de pessoas que cantam. Está à procura de verdadeiros. Então, por isso vocês veem, nós estamos sempre a falar santo, 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 Deus é poderoso, Yahweh, Senhor, Tu és isto, Tu és aquilo. Porque o que é um culto? Culto é uma reunião dos santos para louvor e adoração do Senhor. A palavra você pode ler na sua casa, com o acompanhamento do Espírito Santo, você terá mais revelações do que talvez se você estivesse a aprender aqui. Se você realmente der a importância que o Espírito Santo merece. Porque essa também é outra questão. Nós achamos que o Espírito Santo, como se diz a terceira pessoa da Trindade, colocamos uma escada. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Isso está errado. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Cada um tem o seu papel na Trindade. Mas isso é outro tema. Então, adoração num culto é muito importante. É um pilar. Por que a adoração viria a ser um pilar? Porque nós todos sabemos que Deus habita no meio do louvor e é uma matemática simples. Se Deus está, a cura também, o milagre também. Então às vezes nós ficamos preocupados. Vamos buscar músicas que falam sobre, por exemplo, música que fala aquela... que cantamos muito no culto de cura. Não. Não é essa. Há poder no nome de Jesus para curar quebrar as cadeias. Então nós às vezes nos preocupamos em ter essas músicas, muitas no nosso telefone. Ficamos em casa, ajoelhamos e nos estendemos. Há poder no nome de Jesus. Há poder, mas no final não adoramos e logo não conhecemos aquele que adoramos. Então a adoração não é um simples pilar que nós vamos chegar no culto, vamos cantar qualquer música, vamos... Não. O momento de adoração é um momento muito solene. Eu me arriscaria a dizer que a adoração deveria ser aquilo que nós como cristãos procuramos de uma forma muito diligente. Porque quando buscamos adoração, automaticamente você é obrigado a buscar o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo você não vai saber adorar. É verdade ou mentira? É importante quando buscamos adoração viver em santidade, sem a qual ninguém verá. Por que santidade? Porque é simples. Eu estava a falar hoje de manhã com os levitas que às vezes nós entendemos mal o texto. Deus abandonou Jesus na cruz. Não é que Deus disse, não, estás em pecado. Não é assim. É uma matemática simples. Deus é santo. Tem várias traduções de santo. Sem máculas, sem pecado, completo. Mas Deus é santo. Se Deus é santo, significa que Ele não se mistura com o pecado. É a essência dele. Ele é. Não tem como Ele deixar de ser isso. Então, a partir do momento que tem uma mancha, a essência dele não é pelo que você fez, mas pelo que ele é. Ele não estará ali. Logo, a santidade é algo que nós devemos buscar com muita diligência. Então, buscando adorar a Deus, as outras coisas vão se equilibrando. Porque Deus está ali, haverá cura.
Porque Deus está ali, haverá revelação. Porque Deus está ali, haverá milagres. Porque Deus está ali, o Espírito Santo vai te capacitar a buscar a Deus. Porque Deus está ali, a santidade vai estar lá presente. E a santificação, que é o processo de se santificar, viver dia após dia, lutando para buscar a santidade, também vai existir. Nós devemos viver em santificação. Não significa que eu não vou errar, que eu não vou ferir meu irmão, que eu não vou pecar, que Deus vai andar longe de mim. Não. Deus sabe que eu faria isso. Por isso que Ele enviou Cristo para morrer uma vez por todas. Para que sempre que eu pecar, eu fosse lá, Senhor, perdoa os meus pecados. Então, buscando adoração, há muita coisa que vai se ajustando automaticamente. Ok? Então, eu vou fazer uma pergunta aqui. Louvor e adoração ainda é sobre estilos musicais? Se é música mais rápida, se é música mais lenta? Não é? Ok. É sobre a mensagem. Aquilo que a mensagem da música traz. Aquilo que a essência da música é. Ok. Muito bem. Então, o meu conselho, irmãos, é: quando nós formos organizar o nosso devocional, o nosso tempo de buscar a Deus, que a gente saiba equilibrar momento de orar e momento de adorar. Oração só não é suficiente. E atenção, na adoração não cabe você fazer pedidos. Se é para adorar, é para adorar. Não estrague aquele momento em que Deus está ali para você fazer pedidos, para se lamentar. Se você sente que não está bem para adorar, alguma coisa está errada. Porque já vimos que a adoração não é sobre como estamos, sobre quem somos, é sobre quem Ele. Então, engula as suas lágrimas e volte a adorar a Deus. Porque enquanto você adora, a lógica de Deus, na maioria das vezes, é contrária à lógica humana. Quando nós estamos tristes, queremos chorar, mas a palavra nos ensina: quando estamos tristes, devemos adorar. Eu já tive vários episódios em que, enquanto eu adorava, na minha casa, sozinho, na igreja até às vezes, encontrei resposta para problemas que eu não conseguia solucionar há anos. Mas não porque eu estou a orar em meio à adoração. Não, eu simplesmente estou a adorar. Vão me aparecendo ideias. Então eu tenho um caderno do lado, escrevo a ideia, gravo, volto a adorar. Adorar, Senhor, Tu és santo, Tu és poderoso. Mais para frente vamos ver como é que se pode adorar. Volto a adorar. No meio da adoração aparece uma mensagem, uma pregação. Volto, já escrevo. Depois volto ao momento da adoração. Então na adoração também é onde nós encontramos reis. Ok? Então, no início dessa nossa conversa, eu disse que nós poucas vezes vamos encontrar na Bíblia as coisas taxativamente como elas são, como nós estamos habituados a ver, que a adoração é YZ, não. Na maioria das vezes vamos encontrar exemplos, episódios que nós vamos ter que mergulhar lá. Ok? Então, quem me conhece sabe que eu não posso falar de adoração sem falar de Apocalipse 4. Ok. Manobra, peço para abrir o Apocalipse 4. Mas enquanto isso, eu escrevi aqui: como cristão, todos cremos que vamos aos céus. Alguém aqui crê que não vai ao céu? Não, todos cremos que vamos. Então, se vamos ao céu, somos cidadãos do céu. Já estamos lá. A partir do momento que cremos em Cristo, a nossa eternidade já começou. Então, temos que nos comportar como cidadãos dos céus. Ok, há uma coisa muito importante aqui, antes de ler Apocalipse. Manobra pode nos ajudar com Êxodo 25:40. Há um detalhe muito importante.
Êxodos 25, 40. Atenta, pois, que o faças conforme o seu modelo. Pode nos encontrar uma outra versão, por favor? Não percebi? Uma outra versão, por favor. Tenha cuidado de fazê-lo segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. Ok, aqui Deus está a falar com Moisés. Deus está a dizer o quê? Moisés, por favor, tenha cuidado que é para fazer segundo tudo que te foi mostrado no monte. Só para contextualizar, aqui está a se falar do tabernáculo. Aquele tabernáculo onde se faziam os sacrifícios antes da morte de Cristo. Deus é tão perfeito que até para fazer o tabernáculo, Ele deu tudo. Deu um mapa, deu as cores, deu as medidas, o material, o processo que deveria ser usado para fazer. Ou seja, Moisés recebeu um quebra-cabeça com um manual de instruções. Então aqui, Deus está a dizer, Moisés, tenha cuidado para que faças conforme o modelo que te foi revelado. Muito obrigado, mano. Apocalipse 4, pode. Então, na vida cristã, nós temos que entender isso. Deus está a dizer, Igreja Shekinah, tenha cuidado para que faças de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte, no seu devocional. Tenha cuidado para que faças de acordo com o que foi te mostrado na palavra. Então, algumas coisas não vamos encontrar assim explícitas. Vamos ter que ter cuidado para copiar aquilo que já foi feito. Ok. Apocalipse 4, manobra. A partir do 1, pastor. Yeah. Depois destas coisas, Ok, um minuto só. Desculpa, passou-me um versículo aqui, mas eu posso ler. Mateus 6, 9 e 10. Né? Aqui está falando da oração do Pai Nosso. Então, já temos lá que Deus falou com Moisés: tenha cuidado para que faça de acordo com o que te foi mostrado. Aqui na oração do Pai Nosso, tem um trecho que diz: venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como venha a nós o teu. Ok, venha a nós o teu reino. Devemos fazer conforme aquilo que nos foi mostrado. Qual é esse reino? Qual é esse reino? Nós nunca nos perguntamos isso. Seja feita a sua vontade. Que vontade? Então aqui está uma parte do reino em Apocalipse 4. Pode ler, manobra? depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Ok, quem está a falar isso é João. Ele teve uma visão. Então, o que é visão? Visão é quando Deus nos mostra algo. Pode ser por meio de sonhos, pode ser acordados aqui, pessoas verem anjos. Então, aqui a Bíblia está nos a mostrar que João teve uma visão. Algumas Bíblias têm um título. Qual é o título que tem? A visão do trono da majestade divina, os 24 anciões e os 4 animais. Ok, alguém tem outro título aí? A visão do trono de Deus? Adoração no céu? Visão celestial. É aquela versão que eu quero. Diz? Adoração no céu. Alguém mais tem? Adoração no céu. Ok. Só para não parecer que eu estou a inventar. Adoração no céu. Então, nesse capítulo aqui, temos um exemplo do que eu estava a falar, de que temos de copiar aquilo que está nos céus. Pode ler a manobra? Ok. A partir de 2, né? A partir do... Ok. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Ok, diante de mim estava um trono no céu. Nesse trono estava sentado alguém. Eu vou pedir para que prestemos muita atenção na medida que vamos ler esse capítulo. Se você puder, depois do culto, pode pesquisar alguns nomes que vão aparecer ali, que é para termos noção da grandeza do que é esse trono. Ok, manobra? Aquele que estava era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio, um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono. Ok, tem alguém aqui
que parece, na minha Bíblia diz que a visão dele é de diamante e sardônio. E tem um arco-íris a circundar aquele trono, este trono, ok? Ao redor do qual estavam outros 24 tronos. Ok, ao redor deste trono aqui, tem 24 tronos. Ok. E assentados neles haviam 24 anciãos. Ok, um minuto só, manobra. Eu acho que eu tenho que simular esses 24 tronos. Então, a palavra está a dizer que tem um trono no meio, em volta desse trono tem outros 24 tronos. Quando a Bíblia fala de trono, mesmo sem ser Bíblia, quando se fala de trono, não é qualquer um que senta no trono. Não é qualquer um que senta no trono. Mesmo no palácio do rei, não é qualquer um que senta no trono. O trono é para reis, pessoas de destaque. Então, tem alguém de destaque maior no centro e tem outros de destaque em volta. Ok? 24 tronos. Vi assentados sobre eles 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a cabeça. Quer dizer que esses que estão sentados aqui estão vestidos de branco. Branco significa santidade. Estão vestidos de branco e têm coroas de ouro, significa pureza na Bíblia. Então, esses que estão sentados aqui também não são qualquer. A seguir diz: do trono emanavam relâmpagos, vozes e trovões. Quer dizer, ali no meio estão a sair relâmpagos, vozes e trovões. Perante ele estavam 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Esses 7 Espíritos de Deus são aqueles que estão em Isaías. E diante do trono havia ainda algo semelhante a um mar de vidro, translúcido como um cristal. No centro, circundando o trono, havia 4 seres viventes cobertos. Ok, quer dizer que diante do trono, este trono à frente, né, tem como se fosse um mar de vidro, translúcido como um cristal. Está a falar também de 4 seres viventes, muito estranhos. Vamos entender aqui agora. Ok. Circundando o trono haviam 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como nas costas. 4 seres viventes. Vou pedir um só. Pode ser, irmão Rosmilho. 4 seres viventes. Você não é um dos seres viventes, está a falar, só vamos usar o exemplo. Então, imagina que esse é um dos seres viventes, tem olhos nas frentes e nas costas. Então, aparentava o primeiro um leão. Ok, esta parte aqui, se formos a ler em Ezequiel, nos explica de uma forma um pouco diferente. Aqui estamos a explicar que os 4 seres viventes, cada um tinha um rosto. Mas lá nos explica que tinham 4 rostos. Então, vamos seguir o que está aqui. Então, este primeiro ser vivente tinha olhos por todo o corpo e parecia um leão. Ok. O segundo era semelhante a um touro. Peço o segundo ser vivente, mano asta. Parecia um touro. O terceiro tinha um semblante como de homem. Um homem, mano Belarmino. O quarto parecia uma águia em pleno voo. Mano mar. A palavra diz que estava em volta do trono, né? Podes parar aqui? Podes parar aqui? Aí. Mano Belarmino aqui. Podes parar aí, mano. Podes virar para a igreja. Não. Aqui. Aqui. Tu paras aqui.
Então, a palavra está a dizer o quê? Que tem um trono aqui, está sentado alguém que parece que o brilho dele parece um diamante e aquelas pedras que vimos ali. Ao redor deste trono tem esses 24 tronos. E ao redor também tem esses 4 seres viventes. Um parece leão, um parece homem, um parece touro, outro parece águia em pleno voo. Esses seres viventes todos têm olhos em volta de todo o corpo. 8 diz: cada um desses seres viventes tinha 6 asas e eram repletos de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Ok, cada um desses aqui tem 6 asas e está cheio de olhos em volta das asas. Dia e noite proclamam sem cessar. Proclamam o quê? Santo, Santo, Santo. É o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Está a dizer o quê? Que quem está a proclamar isso são esses 4. Esses 4 estão a proclamar isso. 9 diz: toda vez que os seres viventes exclamam glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e declaram: nosso Senhor e nosso Deus, tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porquanto tu és o Criador de tudo e por tua soberana vontade tudo que há foi criado e veio a existir. Ok, em outras palavras, enquanto esses 4 estão a falar aquelas palavras de adoração, aqueles 24 estão a se prostrar, estão a lançar suas coroas e também estão a adorar. Muito obrigado, podem se sentar. Então, o que a palavra nos leva a entender com esses textos aqui? A primeira coisa que nos leva a entender é que a adoração é uma coisa organizada. A adoração não é uma coisa desorganizada, que cada um faz o que quiser, dá seus pulos, seus pinos, não. Lembrando que somos cidadãos, nós todos vamos para esse lugar. É esse ambiente que vamos encontrar. Isso não é uma história, não, é o que está a acontecer agora. Assim que estamos aqui, é o que está a acontecer lá. Nós vamos nos juntar a esse grupo. A minha pergunta é, meus irmãos, será que a sua forma de adorar, se comportar no culto, se encaixa com esse ambiente? Será que a nossa forma de adorar a Deus joga com esse ambiente que está aqui? Daí que nós cometemos vários erros, cantamos canções que não têm nada a ver com a adoração, diminuímos o poder da adoração, procuramos satisfação das nossas almas nas músicas, cantamos mais de nós e mais de Deus. Não falo da igreja, falo da igreja de Cristo. Eu tenho, graças a Deus, tenho a oportunidade de conversar com vários líderes de louvores, tenho a oportunidade de conhecer várias igrejas, e é triste o que tem acontecido. Parece que nossas Bíblias não têm esse versículo aqui, esse capítulo, sobre o poder da adoração. Então, estamos a dizer que a adoração, primeiro, é uma coisa organizada. Segundo, estamos a dizer que a adoração requer atitude. Versículo 10, Manobra pode ler. Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono. Ok, os 24 anciãos, vimos que esses 24 anciãos não são quaisquer. São aqueles que estão também em tronos, vestidos de branco, santidade e coroa. Eles se prostram, saem do seu trono e se prostram. Segundo ensinamento, a adoração requer atitude de se prostrar. O que é se prostrar? Você reconhecer que você não é nada na presença de Deus,
que você nada pode na presença de Deus. Pode continuar a manobra? Se prostram no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono Ok, eles lançam as suas... Muito obrigado, manobra. Coroa significa muita coisa. Títulos, posições. Na presença de Deus, Deus nos vê todos da mesma forma. Tudo que você construiu ao longo da vida, na presença de Deus, zero. Então, se estamos na presença de Deus, atitude. Primeiro, uma coisa organizada. Vimos aqui um ambiente bonito. Segundo, atitude de se prostrar. Terceiro, reconhecer que eu não sou nada, Senhor. Está aí minha coroa. Então, por isso que esses manos aqui parecem malucos de adorar. Às vezes, alguém já veio me perguntar: por que vocês, quando estão ali a adorar, parece que não estão bem? Mano, vai lá ler Apocalipse 4, depois vamos conversar. Mas ler e estudar não é só ler como um simples livro. Então a adoração tem um poder muito forte na vida do crente. Então, lá atrás nós falamos que o louvor é algo que sai dos lábios. Falamos também que para adorar precisa conhecer. Logo, 1 mais 1 igual a 2. Só adora a Deus aquele que... A adoração é para quem não é cristão. Não é, não conhece. Infelizmente, essas pessoas não vão experimentar dessas coisas. Nós temos esse privilégio de poder conhecer o nosso Deus, poder adorar por aquilo que Ele... Temos o privilégio de acertar a adoração. Dá um poder muito grande na adoração, mas muito grande mesmo. Ok. Manobra. Peço sua ajuda com 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem que são santuário de Deus? Ok. Somos santuários. Somos templo de Deus, né? Vamos guardar isso. Somos templo de Deus. João 14, 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos e nele faremos morada. Muito obrigado. Ok, se alguém me ama, quem ama Deus aqui? Quem obedece à palavra de Deus? Vamos todos nós fazemos esforço. Fazemos esforço. Então a palavra diz: porque nós amamos e porque nós obedecemos, o Pai e o Filho farão morada em nós. Aquele outro texto diz que nós somos templo do Senhor, né? Jesus disse: eu vou, mas enviarei um outro que fará. Ok? Logo, se o Pai e o Filho estão em nós e nós somos templo, aquele Deus que está aqui no altar está em... Logo, aquele ambiente de adoração não se limita a lugares, se limita aonde nós estivermos, porque nós carregamos em nós a presença daquele Deus. Aleluia! Então, a adoração é muito mais do que vir ao culto num domingo, é muito mais do que esperar um encontro de irmãos, é muito mais do que esperar um momento ali para nós nos reunirmos. Por isso o pastor Coelho diz: onde você estiver, adora a Deus. Não importa quem está ali consigo. Quando nós entendemos que somos cidadãos dos céus, ei, meus irmãos. Então, onde nós vamos, nós carregamos essa adoração. Esse poder está em nós.
Por isso que não podemos aceitar ficar doentes, não podemos aceitar algumas dificuldades, porque já saímos desse nível. O Deus da cura vive em nós. Eu costumo ver muita gente a cometer o erro. Senhor, te pedimos em nome de Jesus, cura irmão fulano. Nada. A autoridade está em você. Em nome de Jesus. Problema X, Y, Z. Eu te repreendo, porque a palavra diz que toda autoridade me foi dada. Temos que declarar, exercer aquilo que está em nós. Então, o louvor e a adoração são coisas diferentes, não depende de estilos, é algo muito forte. Então, eu queria desafiar os irmãos a organizar o devocional para inserir a adoração como um pilar, não como um elemento. A adoração é um pilar. Encontrar um momento onde vamos adorar. Como é que vamos adorar? Simples. Falar aquelas palavras que estão ali em Apocalipse 4. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é, que há de. Enquanto uns clamam glórias, honra. Então se eu glorifico e honro a Deus, logo estou está ali. Como podemos adorar a Deus? Já temos a aula de como adorar a Deus. Não podemos permitir ficar um dia sem adorar a Deus. Não se conheça a Deus com oração, meus irmãos. Se conheça a Deus com comunhão. Adoração. Venha a nós o teu reino. Assim que você adora, o reino está a descer. Logo, você tem a oportunidade de conhecer a Deus. Então, a presença de Deus é algo que se experimenta, né? Apesar do nosso Deus ser de amor, Ele ter aquele calor de Deus, de Pai, de querer nos envolver, nos abraçar. Nosso Deus é muito educado. Eu vi uma vez aqui uma peça teatral que eu não me esqueço. Já tem uns 7 anos por ali. Adolescentes que trouxeram aquela peça. Tinha alguém, peço, irmão Rui vai me zangar, precisa fugir muito da câmera dele. Ok, peço, irmão Rosmil, podes vir. Pode sentar aqui. Ok. Esse é o irmão Rosmildo, né? É uma pessoa que está em problemas. É só a demonstração da peça que teve. Então ele vai viver a se lamentar. Jesus, toma o lugar. Jesus, essa situação é sua. Seja o centro, Jesus me cura. Jesus toma o centro da minha vida. Jesus, te entrego meus filhos. Te entrego minha vida, minha família, meus estudos. Jesus está parado, está aqui, à espera de você ter a atitude de sair e dar lugar para Ele sentar. Então, nosso Deus é um Deus, muito obrigado, nosso Deus é um Deus muito educado. Nosso Deus não há de vir para a sua vida te obrigar a Ele a adorar. Não há de vir para a sua vida te obrigar a dar dízimo. Não há de vir para a sua vida te obrigar a praticar o amor para com o próximo. Nosso Deus é educado. A vida cristã é feita de princípios. Se nós cedermos o lugar, Ele vai sentar. Se nós abrirmos o nosso coração, Senhor, quero te conhecer. Enquanto adoramos, criar imagens, imaginar aquilo que acabamos de ler aqui. Estamos naquele ambiente. Senhor, eu quero te conhecer mais e mais, Senhor. Tu és santo, Deus. Coloca uma música que fala de adoração. Não eu vou orar, não é adoração. Uma música que fala de adoração. E copia aquelas palavras da música. Isso é que nem quando estamos a acender uma brasa. Começa aos poucos, aquilo vai ardendo, vai acendendo, até chegar a um nível muito grande. Então, a presença de Deus, a adoração, vai produzir frutos, e grandes frutos. Então, nós temos que buscar isso. Não podemos buscar os sinais da presença de Deus, que isso é uma coisa que eu vejo muita gente comete o erro na vida cristã. O que seriam os sinais da presença de Deus? Chorar, sentir um arrepio. Não podemos buscar os sinais, temos que buscar adorar. Aquela adoração é que vai nos levar a esse ponto. Mas lembrando de ter atitudes, se prostrar, adorar.
render-nos, rasgar o nosso coração a Cristo. E então, eu estava a dizer que eu quero desafiar os irmãos a levar a adoração como um pilar da vida cristã, não como um complemento. Então, encontre um tempo onde você vai ler, estudar a palavra, onde você vai orar, que é apresentar seus problemas a Deus, fazer os pedidos, onde você vai louvar, mas separa um tempo também onde você vai adorar. Porque a adoração é o mais importante. Podemos ler a palavra, podemos orar, podemos praticar o bem. Vamos ser salvos, vamos, mas não vamos conhecer o nosso Deus. Não vamos conhecer o nosso Deus. Não viveremos tudo aquilo que Deus tinha para nós. Com o risco de chegar aos céus e se assustar quando ver esse ambiente aqui. Chegar lá, ei, esses 24 tronos, o que está acontecendo? São 24 deuses. Não, Deus nos deu aqui a palavra para que pudéssemos ver, copiar, imaginar e nos preparar para lá onde nós, porque nós vamos para lá. Amém? Então, eu queria desafiar a igreja a isso. No início não é fácil, né? Eu sou ministro de louvor. Sei que não é fácil no início você começar essa vida de adoração, começar a buscar sentir a presença de Deus, buscar se concentrar na presença de Deus. É algo que precisa de muita concentração, precisa que você realmente adore e deixe espaço. Às vezes o que acontece? A pessoa entra para adorar, começa bem, Senhor, Tu és santo, Tu és poderoso, Senhor. Por isso eu te louvo, Deus, por isso eu te agradeço, porque me deste isto. Já saiu da adoração. Tem que sempre lembrar, não, a adoração não é sobre mim, Senhor, é sobre Ti. Então sempre fazer esse esforço, sempre fazer esse esforço. A partir do momento que nós mergulhamos disso, nossa vida automaticamente começa a encaixar. Começa a encaixar. Deus começa a responder várias coisas porque Ele está ali. Então Ele não vai permitir que as coisas andem mal porque Ele está ali. Por causa de quem Ele é. Okay? É esse pequeno estudo que eu queria compartilhar com a igreja. Pastor Coelho. Muito obrigado pela ministração. E Deus faz sempre coisas na hora. Amém? Eu hoje também ia ministrar sobre a vontade de Deus na sua presença e sobre um pouco de adoração, mas Deus disse que eu não estava qualificado para trazer a palavra hoje. Na hora, Deus escolheu alguém que pudesse trazer a palavra. Então, é assim como nós deixamos outros crescerem. Amém? Crendo que o Espírito Santo pode fazer. Não quero comentar a palavra. É algo mesmo do céu que eu passei toda hora a apontar. As revelações que eu nunca tinha ouvido e que Deus também mude a minha forma de adorar, o meu conceito de adoração, assim como Deus possa fazer também consigo, não é? Essa ligação entre a adoração e o conhecer a Deus é algo muito profundo, não é? Senão a nossa adoração fica superficial. Mas quando nós conhecemos, como o pastor aqui ministrou, a nossa adoração será real. Essa revelação de que quando nós estamos em pecado, Deus não está ali por causa do nosso pecado.
mas ele não está ali por causa da essência dele, daquilo que ele é. Eu nunca tinha ouvido isso. A Bíblia diz que os nossos pecados nos afastam de Deus, mas a razão principal é por aquilo que ele é. Ele não há possibilidade mesmo, não há. É como, irmão, levar-te agora, vamos pilotar um avião. Não há possibilidade, não é possível Deus estar ali onde eu estou com os meus pecados. Então o pastor disse que Deus não é que ele rejeitou a Jesus, é por causa da essência dele. Ele não vai mesmo estar consigo. Se não esteve com o filho, não vai mesmo, não vai, por aquilo que ele é. Não é que ele está a te rejeitar, ele é algo. Que grande revelação. Glória a Deus. Então essa revelação vai nos levar de volta a Deus quando estamos no pecado. Vamos dizer, Deus não me rejeitou, mas é por aquilo que ele é. Eu posso voltar a ele. Se eu abandonar os meus pecados, posso voltar à adoração. Glória a Deus. E essa revelação de Apocalipse 4, tremenda. Tremenda mesmo. Obrigado, Senhor. Então que o ambiente de adoração que se vive lá nos céus, podemos viver esse ambiente, não aqui no culto, em qualquer lugar, porque nós temos aquele Deus que está sentado no trono, mora em nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então a adoração não tem a ver com lugar, como foi ministrado aqui. Nós carregamos a essência da adoração em nós e podemos adorar a qualquer lugar. Estamos a trabalhar, estamos a adorar. Então essa adoração significa, ela só acontece na presença de Deus. Estamos a falar que estamos no ano de estarmos na presença de Deus. Com essa adoração nós podemos manter-nos na presença de Deus constantemente. Em qualquer lugar onde estivermos, há um ambiente de adoração por aquilo que Deus é, falar, reconhecer aquilo que Ele é em qualquer lugar onde nós estivermos. Essa é a revelação que nós recebemos hoje, que no nosso dia a dia não vamos só gritar, orar, mas precisamos encontrar um momento de adorar a Deus, porque as coisas que nós estamos a pedir acontecem na adoração. É uma verdade muito profunda quanto à adoração. Vamos pedir, mas também vamos reservar um tempo para que as coisas aconteçam naquele relacionamento entre eu e Deus, onde o filho não precisa pedir ao pai um caderno, uma caneta, uma calça, um uniforme. O pai já sabe. Naquela comunhão consegue olhar para o filho e dizer: o filho precisa disso. Isso é no ambiente de adoração, na presença de Deus. E não vamos buscar sinais de presença, sinais da presença, sinais de adoração, mas precisamos adorar a Ele. Amém? Alguns pensam: eu vou só adorar quando começar a chorar e que estou a adorar. Buscar sinais. Não. Ele é. O pastor aqui diz: adoramos por aquilo que Ele é. Eu não entro ali. No louvor, Ele precisa dos meus lábios. Fruto dos meus lábios. Preciso falar algo, preciso pedir, mas na adoração não depende de mim. Irmãos, vamos adorar a Deus. Você entra na adoração. Tu és, Senhor, Tu és. Independentemente se teu marido te bateu, se você não almoçou, Senhor, Tu és. Estás na adoração, amém? Independentemente se não tem emprego, não é, it's not about you, não é cerca de você. É Ele, aleluia.
Glória a Deus. Com dores no coração, na alma, Senhor, Tu és. Com essa revelação, irmãos, nós não vamos entrar na igreja e sair sem adorar. Não é algo externo, é algo interno. Glória a Deus. Aleluia.